Bom, pessoal, continuando a nossa videoaula, né, sobre cadastro no banco de dados usando o PHP. Nós temos aqui a nossa telinha, né, que é o nosso arquivo cadastro do usuário. Nós já comentamos nas aulas anteriores a função do arquivo config e do arquivo de funções. Então a gente vai falar um pouco sobre o cadastro de usuários e o grava usuários aqui, né. Então, como a gente vê aqui, o cadastro de usuários é um formulário, né, que vai enviar as informações para um arquivo que vai gravar os dados do banco de dados. Então vamos lá. Então aqui o primeiro passo no cadastro de usuários, nós fazemos aqui um require funções, né? Por que isso? Porque nós vamos utilizar a função cabeçalho, que foi criada dentro do arquivo de funções. Olha aqui. Nós temos aqui a função cabeçalho, que vai montar o cabeçalho da nossa página. Então nesse momento, o que nós fazemos? Ao invés da gente criar o HTML, o head, abrir o corpo do documento aqui em cima, nós utilizamos a função que já foi escrita justamente para isso, né? Então tá aqui, olha. Para poder utilizar a função aqui embaixo, eu tenho que dar um require, o nome do arquivo que contém as funções. Então tá aqui, eu estou importando as funções para dentro desse arquivo. Aqui na função cabeçalho, eu vou passar aqui uma string para dentro da função. No caso aqui, eu vou estar passando a string cadastro. A variável título recebe esse valor e ela vai escrever, na hora de montar o cabeçalho aqui, o título, né, vai montar com o texto que eu passei aqui dentro. Olha só, que vai ser cadastro. Tanto que, se você olhar aqui, olha aqui, ó, cadastro. Então já montou pra gente. Depois nós temos o formulário, né? Vamos ter aqui a ação do formulário vai ser no grava usuário. O método envio vai ser o post. Deu nome para o formulário aqui também, nem precisaria, né? Tá como usuário aqui, não precisa, vamos tirar, né? Certo? E aí, na sequência, nós temos aqui uma variável, uma caixa de texto, né? Que tem como nome txt nome, né? Esse vai ser o nome da caixa de texto. Eu tenho outra caixa de texto que vai ter o nome de txt CPF e mais uma que vai ser o txt celular, né? Todos esses campos estão relacionados ao nosso banco BD cadastro, né? Vamos abrir aqui o nosso BD cadastro, tabela de clientes, e nós temos aqui os 3 campos, né? Aliás, aqui tem 4, né? Código, nome, CPF, celular. Só que o código ele vai ser auto-incremento, né? Então, os que eu preciso cadastrar no formulário é somente esses 3 aqui, ó. Nome, CPF, celular. Nome, CPF, celular. Certo? Então, tá aqui. São os 3 campos. E aqui no final eu tenho o input do tipo submit, né? Vai ser o nosso botão gravar. E no finalzinho, para fechar a estrutura, eu tenho aqui a function rodapé, né? Eu tenho aqui o body aberto, o HTML aberto. O rodapé vai simplesmente fechar pra gente aqui. Então tá aí, né? A página foi montada seguindo esse modelo aí. Agora, o que nós vamos fazer, né? Eu vou preencher as informações aqui, vou colocar qualquer coisa aqui, só pra gente fazer um teste, né? Note que aqui no banco eu tenho 2 registros, vou dar um gravar, usuário cadastrado, e olha aqui, a informação já apareceu aqui. Então agora quem que fez isso? Foi o grava usuário, né? Que é o nosso próximo arquivo. O que ele faz? Olha só. Então nós temos aqui, além do require funções, que já utilizamos aqui no caso do usuário, nós temos agora o require config. O que é o config mesmo? Config que é o arquivo que vai fazer a conexão com o banco de dados. Olha aqui, a nossa conexão. A gente já viu em outra videoaula. Então eu vou usar o config, usar o funções, vou utilizar aqui o cabeçalho que se encontra dentro de funções. E aí eu vou receber as 3 informações vindas do formulário, né? Olha aqui, txt nome, CPF, celular, tudo pelo método post, tá aqui, ó. Então tá aqui, ó, todos pelo método post. Recebo nessas 3 variáveis, nome, CPF, celular. E aqui eu vou estar utilizando a função verifica campo que nós criamos aqui. Olha só, a função verifica campo, ela aceita 2 valores, a descrição do campo e o valor. Então olha só, eu pego a descrição do campo, eu vou checar o campo nome agora. Eu escrevo o nome aqui e pego a variável que contém o valor do nome e jogo aqui. Então, a hora que chegar nesse momento, ele para a execução, chama esse arquivo, ele vem aqui, processa, passa nome para cá, o valor da variável nome aqui e faz o teste. Se o valor, né, a variável valor estiver em branco, ele vai dar essa mensagem para mim, certo? Se isso
for falso, ele não vai fazer nada e prossegue o processamento. Então, olha aqui. Mesma coisa faz com o CPF, mesma coisa com o celular. A execução disso seria assim, ó. Vou deixar o nome em branco. Então, ó, a função executa e dá a mensagem para mim automaticamente, certo? Então, eu faço a checagem aqui. No final, eu crio uma variável, né? Como se fosse um objeto aqui, chamado de insert, poderia ser qualquer outro nome. Utilizo o objeto PDO que vem vindo aqui, olha, essa variável aqui, que vem do arquivo config. Uso o método prepare e vou utilizar um comando SQL para inserir as informações. Então, insert into nome da tabela. A tabela nossa é a tabela de clientes, né? Aqui, ó, o nome da tabela é clientes, certo? E aí, aqui, ó, insert into clientes, values. Aqui dentro eu deveria colocar os valores dos campos, certo? Mas utilizando essa forma aqui, que é uma forma mais segura, nós vamos criar labels, como se fossem representações dos campos aqui. Então eu coloco assim, ó, 2.código, 2.nome, 2.cpf e 2.celular. Poderia ser qualquer outra descrição, tá? Não precisaria ser código, nome, CPF, celular, porque é o nome dos campos. Poderia ser 2.a, 2.b, 2.c, 2.d. Eu utilizo os nomes para ficar mais fácil. Aí eu vou utilizar aqui, olha, desse objeto insert, o método bindValue. Esse bindValue é o que vai fazer o vínculo entre o label, ó, o label código, com o valor que eu vou inserir no campo. Como o campo lá é autoincremento, então eu sempre, nesse campo aqui, sempre vai ser 0. E o banco faz o processo de incrementar mais um e inserir o próximo registro, tá? Os demais aqui eu vou utilizar as variáveis, ó, insert, bindValue, qual label? Ah, é o nome. No lugar desse campo nome, que valor que vai substituir? É a variável nome que já veio aqui do formulário, olha só. Mesma coisa vai ser para o CPF, label CPF, utiliza a variável CPF, que vem vindo do formulário também. Mesma coisa aqui, celular, né, o label celular, a variável celular, que também vem vindo do nosso formulário. Ele fez tudo certinho, né? Atribuiu certinho, aí eu vou pedir para ele executar isso. O que ele vai executar? Ele vai executar esse insert substituindo os valores aqui, né? Os labels pelos valores que nós vinculamos nessas linhas aqui. Se tudo der certo, ele vai dar, né, o usuário cadastrado, espera 2 segundos e redireciona para o cadastro, para o nosso formulário. Se der algum problema, ele vai cair aqui e vai cair nessa mensagem erro ao cadastrar. No final, monta o rodapé e finaliza a estrutura. Então é isso daí, pessoal, o funcionamento dessa estrutura. Todos os comandos vai ser no formato SQL, né? Nesse caso é uma inserção, nós tivemos que utilizar o insert, né? Insert into e o nome da tabela aqui. E aqui os campos, se eu tivesse mais campos, bastaria eu receber os campos vindo do formulário aqui, fazer a checagem, acrescentaria os campos aqui no final, separado por vírgula, usando 2 pontos, e faria o vínculo aqui também, usando um bindValue. É o mesmo processo, só vai aumentar o número de campos. Beleza, pessoal? Até a próxima videoaula, então. Até mais.